sempre às 10 horas da manhã. Um cheiro no seu cangote e até a próxima. Salve Maria, salve, salve, o Contrasolo está de volta, aqui o seu canal de apologética católica, onde você aprende não só a defender o catolicismo, mas também a questionar o protestantismo nos seus pontos mais vulneráveis. Pessoal, a gente ficou um tempo parado, minha filha nasceu, já está com 9 meses, a gente mudou de apartamento 2 vezes nesse ano, então foi uma loucura, mas estamos aqui de volta e hoje com um react muito pedido por vocês, né, um react ao pastor Iago Martins, sobre o tema do cânon bíblico. Ele chegou a fazer já uns 5 ou 6 vídeos sobre o tema. E na descrição do vídeo já vou deixar aqui um link importantíssimo sobre o tema do cânon, que é um link sobre as listas canônicas ao longo dos séculos ali. É uma coisa que muita gente procura e às vezes é difícil de achar, tá? Então você já pode clicar lá e ir conferindo com a gente, tá bom? Em primeiro lugar, queria agradecer o pastor Iago Martins, que respondeu o e-mail do nosso apostolado, permitiu que usasse as imagens dele, né, muito cordialmente. E aqui a gente vai fazer as coisas sempre com respeito, né, com diálogo, mas vamos colocar todas as cartas na mesa para você tomar sua decisão e você decide quem é que tem razão, qual posição te parece mais pertinente, e aí você pensa, né, toma sua decisão aí conforme o vídeo. Bom, o vídeo do pastor Iago Martins é sobre o cânon bíblico, ele está, em tese, respondendo à Igreja Católica. E nesse primeiro vídeo, eu já vou dizer para você que existe uma incorreção, tem um erro dele aqui sobre a doutrina católica. E eu desafio você, será que você vai perceber qual que é o erro que está acontecendo? Então, vamos rodar o vídeo aí. Dentro do catolicismo romano, você tem outra coisa. Você tem a ideia de que os católicos escolheram e definiram a Escritura e, nesse processo, criaram o cânon do Novo Testamento. Como se a ideia de existir um cânon do Novo Testamento, essa reunião de textos escritos pelos apóstolos e pessoas ligadas aos apóstolos, fosse algo que a igreja posterior ao Novo Testamento tivesse inventado e criado. E nisso, a Igreja Católica receberia o mérito de ter inventado e criado e definido o que é o Novo Testamento. Tudo bem? Então você viu como é que ele apresentou a posição católica, né? Então, recapitulando, foi, segundo Iago Martins, a Igreja Católica que inventou a Bíblia, tá bom? Então, os livros foram canônicos, né? Foram declarados canônicos e eles são canônicos porque a igreja disse, não porque eles eram desde o começo, né? Então, aqui se você conhece bem a doutrina católica, você já percebe que isso aqui está totalmente errado, né? Infelizmente, ele caiu nessa incorreção, às vezes por falta nossa de poder explicar, às vezes não é culpa dele, enfim. Mas eu vou mostrar aqui uma documentação do Concílio Vaticano I, um concílio ecumênico, onde se trata dessa questão e brevemente é citado. Esses livros bíblicos, né, a igreja segura como sendo sagrados e canônicos, aí lá vem, ó, não porque, tendo sido cuidadosamente compostos por empreendimentos humanos, tenham sido posteriormente aprovados pela sua autoridade. Ou seja, é justamente o que o Iago Martins está falando que a igreja faz, né? Não é porque a igreja está dizendo, ela segura como sendo sagrados e canônicos, não porque eu disse. Aí, continuando, nem porque eles contêm qualquer mistura de erro, vírgula. Agora vem a verdade, o verdadeiro motivo. Mas porque, tendo sido escritos sob inspiração do Espírito Santo, eles têm Deus por seu autor e foram entregues como tais à mesma igreja. Então o que a Igreja Católica está dizendo? Que a igreja segura esses livros como bíblicos porque desde sempre eles assim o são. Porque desde a sua redação, o Espírito Santo inspirou o livro e aquilo já era canônico. Então o que a igreja faz depois? A igreja apenas vai reconhecer e garantir que o livro é canônico. Mas aqui a igreja não cria a canonicidade, nem torna o livro canônico. Tudo bem? Então aqui vai já a primeira resposta. Para não ficar sempre assim, não, Iago Martins, isso é muito comum no meio reformado. Por exemplo, o pastor Paulo Anglada, no livro dele, na página 64, ele tem um livro sobre o Sola Escritura. E ele diz assim, para a igreja de Roma, a autoridade das escrituras depende da autoridade da igreja. Para ela, vírgula, é a igreja quem confere autoridades às escrituras. Né? Então, do jeito que ele está falando aqui, é esse jeito errôneo, né? Como se a igreja que desce ao livro a característica de ser canônico. Isso não é verdade. Tá? A igreja ela apenas reconhece a coisa. Apenas para citar o Concílio de Trento, que é o concílio que duelou com a reforma protestante, né? A igreja fala a mesma coisa. Ó. Seguindo o exemplo dos padres ortodoxos, recebe e venera todos os livros, tanto do Novo quanto do Antigo Testamento, já que o mesmo Deus é o autor de ambos. Ou seja, já que desde sempre são assim. E não dizendo, já que eu, igreja, penso que sejam canônicos. Tá bom? Tá, essa aqui é a primeira
distorção que acaba acontecendo no vídeo. Para ficar mais claro, gente, vocês lembram da época da pandemia, que tinham muitas pessoas produzindo vacinas, né? E aí o pessoal falava assim, não, eu aceito aquela vacina quando a Anvisa aprovar. Vocês lembram disso? Falava assim, mas a Anvisa aprovou? Né? Então a Anvisa era um órgão, né? A Agência Nacional de Vigilância Sanitária, era aquele órgão que garantia que a vacina era, vamos dizer, verdadeira, que ela ia funcionar, tudo bem? Então, embora a Anvisa não fosse a criadora da vacina, ela era o órgão que garantia para você que aquela vacina era uma vacina correta. Então essa que é a posição da igreja aqui, tudo bem? Não é a de criar o livro canônico, mas é de garantir, não, isso aqui realmente é canônico. Então perfeito, isso está bem posto. Só que aí ele vai dizer uma outra coisa ainda, o Iago, né? Não para por aí, ele vai ainda fazer uma segunda distorção. Então vamos ver o vídeo dele. Cânon e pode servir como um corretivo para algumas posições extremas de outros modelos canônicos, como o modelo católico romano. O modelo católico insiste que a recepção desses livros pela igreja é a única base para a autoridade do cânon. Então você viu o que ele falou. O modelo católico romano insiste que a recepção desses livros pela igreja, né, é a única base para a autoridade do cânon. Não é bem assim, né? Se você for ler a Dei Verbum, lá no parágrafo 8, a igreja vai dizer assim, ó, mediante a mesma tradição, conhece a igreja o cânon inteiro dos livros sagrados. E a própria Sagrada Escritura entende-se nela mais profundamente e torna-se incessantemente operante. Ou seja, o argumento para nós aceitarmos o cânon bíblico não é somente e tão simplesmente a declaração magisterial da igreja. Porque a própria igreja usa a tradição, né, usa a ideia dos padres, as declarações dos padres, o consenso que estava tendo ali, naquele corpo orgânico que estava nascendo, para identificar os livros. Então, como que a gente identifica o cânon? Com a tradição e com o magistério. Se o cânon, se um livro, por exemplo, fosse um consenso, né, isso a gente vai abordar aqui na frente, esse ponto, a igreja vai aceitar. Por que ela vai discordar? Se todas as igrejas aceitam o livro, vou dizer que é bíblico, normal, né? A igreja não erraria como um todo num livro bíblico, né? O magistério vai ter o seu papel mais importante nos livros que estão em disputa, né? Nos livros que não se conseguiu chegar num consenso. Tá? Então, a igreja, ela confirma o consenso e resolve o dissenso, tudo bem? Mas, e aí o que acontece? Ele mostra a thumb, vou pedir para colocar a thumb dele do vídeo dele, eles querem te enganar, né? Aí ele coloca lá a foto do Padre Paulo, enfim, né, falando aí da Igreja Católica, que a Igreja Católica quer te enganar. Quem quer enganar quem? Né? Somos nós que estamos apresentando a posição católica com documentos oficiais, né? Ou é ele que está contando as coisas que assim o são, mas não mostra nenhuma evidência de que a Igreja Católica assim pensa. Tá? Então, distorcer a fé do outro para ficar mais fácil de derrubá-lo não é correto, né? Então, perfeito. E aí, então, o que acontece? Qual que é no frigir dos ovos? A visão é a mesma, tá? Tanto protestantes quanto os católicos concordam que a Igreja Católica não criou o cânon e que apenas reconheceu. Então, por que tem briga? Qual a disputa? A disputa é o seguinte, ó. Vou pedir para pôr na tela aqui, tá? O reconhecimento foi infalível? Esse é o ponto da questão, que em 5, 6 vídeos, o Iago Martins, infelizmente, não abordou. E não abordou porque não poderia abordar. Porque se abordar, vai cair em contradição. E eu vou mostrar para vocês, tá? O que acontece? Pessoal, se o protestante admitir que o reconhecimento que a igreja deu para os livros foi infalível, que ela deu uma garantia totalmente infalível, isenta de erro, ele acabou de violar o Sola Escritura. E por quê? Porque o Sola Escritura, ele posiciona a infalibilidade só na Bíblia. Somente a Bíblia é capaz disso no protestantismo. Só ela pode dar essa segurança, onde você não pode ter um pio de erro, tá? Não pode haver a menor sombra de dúvida. Agora, se sobre o cânon bíblico vem a igreja e reconhece infalivelmente que a lista é essa, né, e você diz, não, houve um ato infalível aqui, então agora não é só a Bíblia. Agora a igreja também pode fazer o mesmo, né? Ela fez pelo menos uma vez, você está admitindo. Então não é mais sola escritura, certo? Já acabou, quebrou o sistema protestante. E, por outro lado, se ele disser que a decisão da igreja foi falível, ou seja, que ela pode ter errado, qual que é o problema que isso gera para o protestante? Que a lista dele pode estar errada. Então, cabem dúvidas ali. Você não tem certeza que você tem a Bíblia, tá? Então, o protestantismo ele não tem como te dar essa garantia, nem que você tenha a Escritura. No modelo que ele criou, ele não consegue te dar essa garantia. Para vocês não acharem que eu estou aqui distorcendo, eu vou colocar o R.C. Sproul, que é um teólogo calvinista, respeitadíssimo. Eu vou colocar, inclusive, o
o currículo dele aqui na tela, en passant, né? Rapidinho. Mas olha o que ele vai falar no livro dele. No livro também sobre sola escritura, né? Ele fala assim, na página 67. A distinção aqui considerada refere-se à convicção da Igreja Católica Romana de que o cânon da Escritura foi declarado infalível pela Igreja, que é o que nós estamos dizendo, foi mesmo. Por outro lado, aí vem, a posição protestante é no sentido de que a decisão da Igreja a respeito dos livros canônicos foi uma decisão falível. Ponto. Olha o que ele vai falar. Ser falível significa que é possível que a Igreja tenha errado em sua compilação dos livros encontrados no atual cânon da Escritura. Ele está admitindo isso com as palavras dele. É um reformado falando num livro para cristãos, protestantes, né? Então, aqui não há distorção. Estou usando a palavra do teólogo respeitadíssimo que está admitindo o que nós estamos colocando. Né? Se você diz que a Igreja é falível, então tem que se colocar que a lista que ela te dê é falível também. Não tem garantia, né? Então observa a fragilidade do protestantismo, né? E aí o que acontece? Por conta dessas dificuldades, né? O Iago acabou não tratando o problema como ele devia ser tratado. O problema é totalmente, vamos dizer, epistemológico. É um problema se há garantia ou não, né? Não é um problema ontológico, ou seja, se aquilo era escritura desde sempre, mesmo se a igreja não tivesse falado. Todo mundo sabe disso, né? A questão é como nós podemos saber que acertamos a lista, né? Se a igreja não dá garantia. Essa que é a ideia. Então, para sublinhar isso aqui, e eu já dei o exemplo da Anvisa, mas eu vou dar outro exemplo, tá? Para ficar mais claro ainda. Então é a mesma coisa de ser assim para vocês, ó. A frase, né? A igreja nos deu a Bíblia, tá? No sentido epistemológico, que ela te informou, a informação é verdadeira. No sentido ontológico, que ela criou a Bíblia, e a informação é falsa, né? É como se eu dissesse assim, você tem que respeitar o Isaac Newton porque ele te deu a lei da gravidade. Aí você diz assim, não, na verdade quem deu a lei da gravidade foi Deus quando criou o universo, né? Isaac Newton, ele só reconheceu. Então assim, né? Você está tomando a palavra, a frase para um sentido distorcido, né? Não é o que nós estamos querendo dizer. Quando nós dizemos a igreja deu a Bíblia, queremos dizer epistemologicamente, que ela reconheceu e te entregou a lista pronta. É isso que nós estamos falando, tá? E aí o que acontece? Para tentar escapar dessa necessidade, o que os reformados tentam fazer? Eles tentam maquiar a história e mostrar que qualquer um poderia ter feito isso e que ninguém precisava da igreja, né? Eu vou mostrar uma citação do Robert Godfrey, também no livro Sola Escritura, página 29, ele fala assim: quaisquer critérios usados por papas e concílios para o reconhecimento do cânon, aí ele põe lá autoria, estilo, conteúdo, testemunho do espírito e tal, esses mesmos critérios estavam disponíveis ao povo de Deus como um todo. Então, entendeu? O que ele quer dizer aqui? Não, que qualquer um podia fazer, ninguém precisava de papa, ninguém precisava de igreja católica romana com seus bispos para vir informar para a gente quais eram os livros inspirados. Os critérios estavam à disposição, né? Então o que acontece? O Iago, ele vai tentar mostrar uma situação aqui na qual, teoricamente, ele também conseguiria fazer isso sem a igreja, para tentar convencer você que era desnecessário. Então vamos ver como é que ele vai fazer isso. Vamos rodar o vídeo. Gosto muito do modo como o Fragmento Moratoriano, que é um texto cristão do segundo século, trata um texto apócrifo muito popular da época chamado O Pastor, escrito por um cara chamado Hermas, conhecido como O Pastor de Hermas. O Fragmento Moratoriano trata essa obra como obra que poderia ser lida na igreja, mas que era rejeitada como livro canônico. E a base para essa rejeição, olha só, era que o livro havia sido escrito muito recentemente. Em outras palavras, o autor do Fragmento Moratoriano demonstra a convicção de que os primeiros cristãos não estavam dispostos a aceitar livros escritos no segundo século ou depois, mas se restringiam a livros do período apostólico. Perfeito. Então você viu aí o que ele falou, né? Que havia um Fragmento Moratoriano que rejeitava o Pastor de Hermas porque o Pastor de Hermas era do segundo século. Então guarda essa informação que a gente vai explorar isso um pouco. Em primeiro lugar, gente, o que está acontecendo aqui, né? Paulo, em Romanos 16,14, ele fala alguns colaboradores que ajudavam ele tudo, e lá ele cita o nome de Hermas. Então, muitas pessoas na antiguidade achavam que esse livro, O Pastor de Hermas, havia sido escrito pelo Hermas, que colaborava com Paulo no primeiro século, né? Então, nesse sentido, algumas pessoas não achavam que o livro era do segundo século. Eu vou mostrar aqui grandes padres da igreja. Vamos lá. Por exemplo, Jerônimo vai dizer o seguinte: Hermas, a quem o apóstolo Paulo menciona por escrito aos romanos, né, é considerado o autor do livro chamado Pastor.
Olha lá. E que também é lido publicamente em algumas igrejas da Grécia. Então vem Jerônimo dizer, né, que esse autor do livro era, para Jerônimo, esse primeiro, do primeiro século, esse Hermas I, né, não um outro Hermas, tá? Eusébio de Cesareia vai no mesmo sentido, ó. Mas como ocorre que o mesmo apóstolo, nas despedidas finais da carta aos Romanos, menciona junto a outros a Hermas, de quem se diz que é o livro do pastor, de novo, né, associando o livro do pastor de Hermas com o Hermas de Romanos 16, do primeiro século, tá? Orígenes vai falar mais fortemente ainda. Além de falar isso, ele vai dizer que o livro é bíblico. Então, olha só, no comentário às Epístolas aos Romanos, ele fala: mas acho que Hermas é aquele escritor daquele livro chamado O Pastor. De novo, né, comentando a Epístola aos Romanos. Uma escritura que me parece muito útil, em minha opinião, divinamente inspirada. Olha ele aí achando que o livro era bíblico, né, porque tinha sido escrito para ele, por um colaborador de Paulo. Clemente de Alexandria cita o livro também como sendo uma obra por revelação. Então, olha lá. Divinamente, portanto, o poder que falou a Hermas por revelação disse. E aí ele cita, né, a passagem lá no Estromata 1,29. Estou citando aqui brevemente só para vocês verem que a questão não é simples, tá? Vem Irineu de Lyon e cita o livro como escritura. Então, olha lá, no Contra as Heresias 4.20.2, né? Ele fala assim, ó: verdadeiramente, então, declara a escritura, que diz: antes de tudo, creiam que há um só Deus. E aí ele cita lá o mandato 1.26.1, né? Que é um trecho do livro do pastor de Hermas. Então, ele cita essa passagem como sendo um livro bíblico. Então, olha quantas pessoas já falei aqui, né? Falei Jerônimo, Orígenes, Irineu de Lyon, Clemente de Alexandria. Alguns achavam que o livro era bíblico, outros achavam que o livro tinha sido escrito no primeiro século, não no segundo. E aí você tem... aí vou mostrar mais uma também, né? Do livro do Robson, que já é um historiador ali, um escritor mais moderno. Em 2013 ele lançou esse livro, ele fala: o Pastor de Hermas foi um dos livros mais populares, se não o livro mais popular na igreja cristã durante o segundo, terceiro e quarto século. Acreditado pelos primeiros cristãos como tendo sido obra do Hermas, referido pelo apóstolo Paulo em sua carta aos Romanos, foi o que nós dissemos aqui. Esse livro foi considerado por muitos como uma escritura inspirada, mostrei aos padres, e até mesmo incluído em vários dos primeiros cânones. Está lá no livro dele, The Shepherd of Hermas, né? E aí o que acontece? Como que isso foi resolvido? Então, não foi uma questão de chegar... Porque assim, eu tenho padres que falam a favor, né? E eu tenho um fragmento moratoriano, que a gente não sabe nem quem escreveu, que diz que é do segundo século, né? Então, como que se resolveu essa situação? O que eu falei no começo? Não falei que o magistério resolvia dissensos? Olha o que Tertuliano vai dizer, que interessante. Mas eu concordaria contigo apenas se a escritura do pastor, né? Aí tá falando do pastor de Hermas, a única que favorece os adúlteros, tivesse entrado no cânon divino. Entretanto, ela foi constantemente julgada pelos concílios de todas as igrejas, mesmo entre as vossas, como apócrifa e falsa. Então veja a importância da igreja. Quando houve o dissenso sobre o livro do pastor de Hermas, quem debelou a questão foi o concílio, que colocou o fim, o ponto final, não é isso? E aí, provavelmente por isso, né, talvez, aí não sabemos, que a pessoa que estava no cânon moratoriano, que foi escrever, que ela sabia então que era apócrifo e falso, tinha segurança de falar isso? Enfim, o fragmento moratoriano, gente, vocês podem ver também na lista de link, no link que eu deixei aqui na descrição, ele exclui Hebreus, Tiago, 1 Pedro, 2 Pedro. Então ele erra com o cânon do Novo Testamento e ele inclui a sabedoria de Salomão, que para protestantes não é um livro sagrado, né, canônico, e inclui Apocalipse de Pedro. Então, para os protestantes, ela tem pelo menos 6 erros aí bíblicos sobre o cânon. Então, como que o Iago pode saber, pode usar essa lista para provar alguma coisa, se a lista é claramente falível? Como ele sabe quando a lista acerta e quando a lista erra? Né? Então, não tem condição de você argumentar assim, tá? Porque estava no cânon moratoriano, que era do segundo século, então acabou a questão. Não é tão simples. Inclusive, em alguns códices mais posteriores, como o Códice Sinaíticos, lá em 330, o pastor de Hermas aparece de novo. Então, não é tão simples dessa maneira, né? Você precisa de uma autoridade para resolver a questão, que é a autoridade magisterial católica romana, né? Mas vamos lá. Foi dito então que o livro era do segundo século. Agora nós vamos inverter, que os cristãos não estavam dispostos a aceitar livros do segundo século. Isso foi Iago Martins que disse. O que nós vamos fazer então com o exemplo de 2 Pedro? Então, 2 Pedro, segundo a academia protestante mais atual, ele é um livro do segundo século.
Eu vou citar aqui de passagem, né? Começando pelo livro do Canon Revised, aquele do Michael Kruger, que o Iago diz que é o Tour de Force, né? Sobre a questão. Então, olha o que ele vai dizer. 2 Pedro. Foi recebido no cano do Novo Testamento com hesitação, foi considerado escritura de segunda classe por Lutero, relutantemente aceito por Calvino, e agora é repudiado como pseudônimo pelos estudiosos modernos. Então, os estudiosos modernos não acham que Pedro escreveu 2 Pedro, né? A situação vai ficar bem pior. Vamos lá. Olha essa citação também no livro do Michael Kruger, que aparece lá. Que ele diz que 2 Pedro é amplamente considerado como pseudônimo por estudiosos modernos e muitas vezes datado do início do 2º século. Olha aí, temos um problema, né? Vamos lá. O Harris. Praticamente ninguém acredita que 2 Pedro foi escrito pelo principal discípulo de Jesus. Vamos ver o Perrin, né? Do The New Testament, Introduction, página 381. Ela, 2 Pedro, é provavelmente o último de todos os escritos do Novo Testamento. E uma data por volta de 140 seria apropriada. 2º século. Vamos ver Eusébio de Cesareia, daquela época lá atrás, que tinha problemas. Olha lá, ele diz assim, ó. De Pedro reconhecemos uma única carta, a chamada 1ª de Pedro. Né? Aí diz, por outro lado, sobre a chamada 2ª carta, a tradição nos diz que não é testamentária, ou seja, canônica. Ainda assim, por parecer proveitosa a muitos, é tomada em consideração junto com as outras escrituras. Então, olha a dúvida aí, né? Havia uma tradição local lá de Eusébio de Cesareia, que eles não achavam que 2 Pedro, que hoje está na nossa Bíblia, era bíblico. Então, né? Aí vamos ver o Ernst Käsemann. Ele afirma que 2 Pedro é talvez o escrito mais duvidoso do Novo Testamento, né? O D.A. Carson vai dizer, de fato, a maioria dos estudiosos modernos pensa que Pedro não tem escrito essa carta. Vamos ver o Lee Martin MacDonald, que para mim é uma das maiores sumidades no assunto cânon bíblico. Ele fala lá no livro dele. Eu tenho revisado minha opinião anterior de que 2 Pedro poderia ter sido escrito em 180. E agora concordo com muitos outros, que provavelmente data de aproximadamente 135, 150 no máximo, né? E aí a gente diz a pergunta para vocês. Por que agora pode ser do 2º século? Por que agora 2 Pedro é do 2º século e está tudo bem? E no caso do pastor de Hermas, ser do 2º século era critério para expulsar ele do cânon bíblico. Mas quando é para 2 Pedro não tem problema. Gente, tire suas próprias conclusões. Se vocês acham que a argumentação do Iago Martins é consistente, né? O mesmo critério vale e às vezes não vale. Então como é que ele sabe se é justo e fino? Né? Fica a pergunta. Esperamos que ele responda. Né? E aí, depois de apresentar isso, ele vai falar que a igreja de Roma não era necessária. Então vamos ver esse vídeo. A igreja não é um termostato que define a temperatura como um ar-condicionado, eu quero mais frio ou mais quente. A igreja só disse, tá aqui os textos que Deus deu pro seu povo. A igreja refletiu o que Deus estava falando, de modo corporativo. Você não precisava de uma autoridade central em Roma batendo o martelo sobre o que era cano ou não, porque Deus bateu o martelo sobre o que era cano ou não. A igreja recebeu isso corporativamente. Então vocês viram, né? A igreja, segundo ele, encontrou o cânon ali de modo corporativo, tudo bem? Então era aquela democracia ali, o pessoal na junção ali no consenso, né? Estava encontrando o cânon e você não precisava, né, da autoridade de Roma, né? Gente, isso é totalmente contrário à evidência histórica. Eu vou mostrar para vocês nas atas dos concílios, que o Iago mesmo está usando aí do 4º século, onde se conclama a autoridade de Roma. Vamos lá. O primeiro concílio que declarou um cânon católico, que nós temos registro, é o concílio de Roma de 382. Existe uma pequena controvérsia que se esse concílio teria acontecido, tudo. Então eu não vou nem argumentar por ele, eu vou argumentar por outros concílios, tá? Que o próprio Iago, que são indiscutíveis que aconteceram, né? Eu vou pegar o concílio de Cartago, por exemplo, né? Em 397, depois que eles elencam o cânon, eles dizem, consulte-se a igreja transmarina para a confirmação desse cânon, que era uma alusão à Sé Romana. A igreja transmarina era a igreja italiana, tá? Que estava no além-mar, tá? Então era assim que se referia à igreja italiana antigamente. Tudo bem? E em 419, um sínodo de Cartago, né, na mesma região, fala de novo, ó, disso seja dado conhecimento também ao nosso santo irmão e co-sacerdote Bonifácio, bispo da cidade de Roma, ou seja, outros bispos daquelas regiões, para que confirmem esse cânone, já que pelos padres nos foi transmitido que na igreja assim se deve ler. Tá vendo? Então, os padres transmitem uma coisa, mas eles ainda assim pedem que Roma confirme o cânon. Então, como que ele vem e diz que aquilo não era necessário, que aquilo não serve para nada, se a própria igreja está agindo assim, né, desde o primórdio? Veja como que a igreja nasceu
Católica Apostólica Romana, pedindo a confirmação de Roma para o cânon bíblico, né? Vou citar um estudioso protestante aqui, o Adolf Harnack. Ele fala o seguinte, ó: o cânon do Novo Testamento é principalmente rastreável à Igreja de Roma. Agora está provado que toda a série de livros do Novo Testamento, em suas versões canônicas e universalmente aceitas, foram derivadas de Roma, né? E aí, mais para frente, aqui na citação é longa, eu vou dizer, ele fala: esses dados provam claramente que as igrejas orientais corrigiram suas próprias versões em comparação com o Novo Testamento recebido de Roma naqueles dias. Então não é que Roma confirmou só a lista canônica, ela confirmou a versão oficial do texto, porque havia algumas variações, então as igrejas iam perguntar para Roma qual que era a versão certa. Então ela também confirmou isso, não é só a lista e a versão, né? E aí a gente tem que ouvir que não tem necessidade, né? Bom, fica novamente aí a exposição dos fatos históricos para você tomar sua decisão. Quem é que tem razão? Você é o juiz, tá? Aqui nós só estamos colocando as informações na mesa, tá bom? E aí vem a cereja do bolo, né? Eu não acreditei quando eu vi ele falar isso, porque gerou uma situação na qual ele cai em contradição. Aqui você tem o Iago contra o Iago, né? Eu vou mostrar 3 vídeos aqui e eu quero que vocês prestem muita atenção, porque vocês vão identificar a contradição, eu tenho certeza. Então, vamos ver o primeiro vídeo. A Escritura é o registro da tradição oral. A tradição oral dos apóstolos está registrada nesse livro. A gente não tem nenhum outro acesso àquilo que foi pregado, dito e ensinado às igrejas, senão fora disso aqui. Não existe. Então vocês viram o que ele disse, né? Segundo o pensamento dele, né, ele tem direito de pensar assim, enfim. Sobre o solo escritura, né, o pensamento do solo escritura, tudo que os apóstolos ensinaram, disseram, tal, está na Bíblia. Você não tem acesso ao que os apóstolos ensinaram, senão fora do texto bíblico. Só o texto bíblico pode garantir um ensinamento apostólico, tá bom? Então, marca isso e vai para o segundo vídeo. Presta atenção. Davam com isso? Quando a gente vai lendo o Novo Testamento, a gente percebe que quando os apóstolos escreveram, eles estavam cientes de que eles estavam escrevendo escritura, palavra de Deus, não simplesmente cartas comuns. O que eles escreveram já não tinha sido organizado como uma coleção de textos encadernado juntos, mas eles sabiam que aquilo que estava sendo escrito e que todo esse corpo, todo esse acervo de textos apostólicos eram tão palavras de Deus quanto a Escritura e o Antigo Testamento. Isso significa que eles tinham a expectativa de que aquilo que estava sendo escrito seria também recebido como um texto autoritativo sobre a igreja e sobre o povo de Deus. Então o que acontece aqui, né? Ele vai dizer sobre a expectativa canônica, que os apóstolos sabiam que eles estavam escrevendo Bíblia, né? Que eles estavam criando ali um Novo Testamento, né? Uma aliança contratual, como ele diz no vídeo, e aí esses livros, né? Os apóstolos já sabiam que esses livros iam ficar na igreja. E resumindo, o cânon bíblico é uma informação apostólica, tá? É isso que ele está dizendo. Então, primeiro ele diz, vamos recapitular, não tem como acessar o que os apóstolos ensinaram sem ser pela Bíblia. Depois ele diz, o cânon bíblico é um ensino apostólico, né? Porque os apóstolos já sabiam e tinham expectativa, ensinavam a igreja e tal. E aí ele vem com uma terceira declaração que eu quero que você preste muita atenção. Vamos rodar o terceiro vídeo. Assim, então, nós temos bases bíblicas para pensar que o consenso da igreja é um indicador confiável de quais livros são canônicos ou não. Muita coisa na Escritura sugere que nós devemos esperar que o cânon seja recebido no nível corporativo e pactual. Então, qual que é o problema aqui da declaração do Iago, né? Vocês viram, ele falou, o consenso da igreja é um indicador confiável de quais livros são canônicos, né? Então, qual que é a contradição? Que, por um lado, ele diz, só dá para acessar o que os apóstolos ensinaram com a Bíblia. E depois ele vem e acessa uma informação apostólica, o cânon, não com a Bíblia, mas pelo consenso da igreja. Aí o consenso da igreja se torna confiável. Então, o que acontece aqui? Ele está usando o modelo católico, e somos nós católicos que fazemos. Quem crê que o consenso da igreja é infalível somos nós. O protestante não tem direito disso, porque ele já se aliou à sola escritura. Ele está comprometido com isso, e para ele somente a Bíblia é infalível. O consenso da igreja não é infalível, você não pode, isso não dá garantia. Quem dá garantia é a Bíblia, tá bom? Então não tem como ele dizer, não, que agora ele ficou sabendo do cânon, que os apóstolos explicaram desde o começo, já sabiam que era um cânon e conheceu a lista, pelo consenso da igreja. Então aqui está a contradição. Ora ele diz que só usa a Bíblia, depois ele se apoia no consenso da igreja para acessar o cânon bíblico, porque a Escritura não dá a lista,
Da onde ele vai tirar a lista? Não, daí ele vai dizer que é do consenso. Então ficou clara a contradição aqui, né? Ele está, ora usando uma fonte de autoridade, ora ele está quebrando o que ele falou, caindo em contradição, né? E aí o que acontece, gente? É o seguinte, o modelo protestante, quero que vocês percebam isso, para ele declarar os livros canônicos e identificar isso e garantir para você, ele precisa emprestar o modelo católico, né? E o modelo católico não precisa do modelo protestante. Não é interessante isso? Então, é muito legal, muito interessante você pensar sobre isso, né? Essa ideia você vai encontrar lá em São Roberto Bellarmino, quando ele fala, a primeira regra é, né, sobre as tradições dos apóstolos. Quando toda a igreja abraça algo como dogma de fé, é preciso dizer que vem da tradição dos apóstolos. Tudo que a igreja sustenta pela fé lhe foi transmitida pelos apóstolos e profetas, quer seja por via escrita ou oral. Estão aí incluídas coisas como virgindade de Maria, número de livros canônicos e coisas semelhantes. Certo? Então, está aí em São Roberto Bellarmino, o pensamento católico, que o Iago está emprestando, né? E aí a pergunta que fica para você que é protestante, está assistindo nosso canal, né, ou para o Iago Martins, é o seguinte, você quer acreditar que o consenso da igreja é um indicador confiável, né, para não dizer infalível, de quais livros são canônicos? Muito bem, nós também. A pergunta que eu faço é, por que não, então, aceitar todos os consensos da igreja? Por que só aceitar o do cânon bíblico e não aceitar, por exemplo, a regeneração batismal, ou a virgindade perpétua de Maria, ou o caráter sacrificial da missa? Então, por exemplo, vou citar um teólogo luterano aqui, o Sassi, né? Ele fala assim no livro dele, Isto é meu corpo. Olha que interessante. Se perguntarmos como foi possível originar-se a tradição, entre aspas, né, porque é um protestante falando, do sacrifício da missa, e obter tamanha autoridade que até a Reforma praticamente nenhum teólogo e nenhum cristão, exceto alguns poucos valdenses, manifestaram quaisquer dúvidas sobre a questão, então ele está dizendo que era consenso na igreja que a missa era um sacrifício eucarístico, que havia um sacrifício na missa, né? Ele fala, nossa resposta pode ser essa, a ideia toda é apenas mais uma expressão daquele sinergismo que tão cedo penetrou na igreja e que se tornou a característica marcante do catolicismo, tanto oriental como do ocidente. Então que você vê um protestante reconhecendo que havia uma doutrina na igreja, a tradição do sacrifício da missa, que era consenso, mas ele diz, isso aí eu não aceito, isso aí é errado, né? Agora, quando é para o cânon bíblico, aí magicamente o consenso da igreja passa a ter a maior validade, não, a gente pode confiar e tudo. Então por que esse duplo padrão? Por que ora o consenso vale, por que ora o consenso não vale? Por que ora ser do segundo século é argumento para tirar, mas depois para 2 Pedro, ser do segundo século não é argumento para tirar? Sabe? Então é uma posição muito frágil, inconsistente. Eu quero que vocês percebam isso, né? E aí, para terminar, né, existe ainda um último argumento, que é a questão do testemunho do Espírito, né? Que ele vai falar o seguinte, vamos ver o Iago apresentando esse argumento, que o Espírito Santo testifica no coração do crente que aqueles livros são bíblicos, então você vai reconhecer isso e não precisa da igreja nem do Papa, tá? Então, vamos ver ele falar isso aí. Roda o vídeo. Muito a afirmação do Roger Nicolo, quando ele diz que nós podemos saber quais livros pertencem ao cânon apelando para o testemunho do Espírito Santo, dado corporativamente ao povo de Deus e manifestado por uma aceitação quase unânime do cânon do Novo Testamento nas igrejas cristãs. Perfeito? Então vocês perceberam aí a questão do testemunho do Espírito Santo, né? Então, isso vai aparecer, por exemplo, na Confissão Francesa de Dogmática Reformada, no artigo 4, olha o que eles vão dizer no mesmo sentido. Ó. Nós reconhecemos que esses livros são canônicos e regra infalível de nossa fé, não tanto por comum acordo e consentimento da igreja. Como ele diz, ninguém precisa da igreja, do Papa, ninguém precisa disso. Mas pelo testemunho e persuasão do Espírito Santo, que nos faz distingui-los de outros livros eclesiásticos. Né? Então, aqui você tem a ideia dos protestantes iniciais, dos reformados, né? Até hoje tem essa ideia, de que é o Espírito Santo que vai te convencer que aquele livro é canônico e não a igreja magisterial. Né? E aí o que acontece? Contra isso, você tem um outro reformado. Por exemplo, Turretini, no Compêndio de Teologia Apologética, ele fala isso e reconhece que vai dar problema. Olha o que ele diz. Os crentes são persuadidos pelo testemunho do Espírito Santo quanto à inspiração das Escrituras, que eu estava dizendo. Isso, porém, não significa que todos quantos possuem o Espírito concordem em receber igualmente cada livro.
Então aqui já começou a desconversar, já começou a dizer que o Espírito Santo testifica, mas não de igual para todos. Aí ele vai, visto não ser dado a todos em igual medida, também não une a todos com igual conhecimento, seja contra o princípio da religião, contra suas doutrinas, e nem os move com igual poder e assentimento. Então ele diz, nem todo mundo vai saber, porque o Espírito Santo não vai testificar por igual. Por isso alguns protestantes não teriam dúvida sobre um ou outro livro canônico, visto que não foram ainda suficientemente iluminados pelo Espírito Santo, né? E aí você gera um outro problema. Como que eu vou saber quem que é a pessoa iluminada pelo Espírito Santo, então? Né? Se o Espírito Santo ilumina alguns mais, outros menos, e você vai ter discordância, como é que eu vou saber, né? Então, os próprios reformados reconhecem que esse método do testemunho do Espírito é totalmente subjetivo, e ele não vai fechar a questão. Se a gente fosse por isso, né, a gente não teria lista bíblica hoje identificada completamente, né? Inclusive, queria lembrar vocês que, segundo o Pew Research, que é um centro de pesquisa do cristianismo no mundo, né, 51,4% são católicos romanos, dos cristãos, né? 36% são protestantes e 12%, 13% ali, são ortodoxos. Então você tem mais ou menos 65% de pessoas que creem para os protestantes num cânon errado. E o Espírito Santo só testificou do cânon para 35%. 65% não entendeu, né? Tá? Então, assim, é o Deus que falha em falar com a maioria dos fiéis. Essa postura protestante está totalmente fora e contrária ao testemunho da realidade, né? Se vocês forem pensar. E aí o que acontece? Existe um último problema que eu queria colocar aqui, que se a gente fosse por esse raciocínio, né, não haveria diferença, por exemplo, com o discurso dos Mormons. Os Mormons, eles também atestam que o livro deles, os outros livros deles, né, são verdadeiros, baseado no testemunho do Espírito Santo. Então, lá tem um artigo, né, das perguntas frequentes sobre o livro de Mormon. Olha o que ele fala. Como posso saber que o livro de Mormon é verdadeiro? O que você acha que ele vai responder? A única maneira segura de saber por si mesmo é pelo poder do Espírito Santo. Os Mormons dizendo, quem agir dessa forma saberá pelo poder do Espírito Santo que o livro é verdadeiro. Milhões de membros da igreja oraram e sabem pelo testemunho do Espírito Santo que o livro de Mormon é verdadeiro. É o mesmo argumento que vocês estão usando, né? E agora eu acredito em quem? Como é que eu vou saber que não são os Mormons que têm o Espírito Santo? Quem que me garante, né? Tem uma passagem no livro Mormon, né, para não ficar falando aqui, no próprio livro deles, livro de Moroni, tá? Capítulo 10, do 3 ao 5, ele fala assim, ó, eis que desejo exortar-vos quando lerdes essas coisas, caso Deus julgue prudentes que aliás, ele fala várias coisas, né? E no final, que é a parte mais interessante, ele fala, aqui, né? Se perguntardes com o coração sincero, com real intenção, tendo fé em Cristo, ele vos manifestará a verdade delas pelo poder do Espírito Santo, né? E pelo poder do Espírito Santo podeis saber a verdade de todas as coisas. Então esse apelo ao Espírito Santo também os mormons fazem. Isso não resolve a questão, né? Você tem milhões de pessoas que estão na crença mormon. Eu quero perguntar para o Iago Martins, como é que fica essa situação? Se fosse esse o jeito de resolver a questão, os mormons teriam que concordar conosco, né? Ou nós com eles, enfim, ou... né? Então, acho que ficou bem claro como que a igreja ela é necessária para resolver isso. Então fica um negócio fica no subjetivo, né? Dissidências ao longo do caminho, discordâncias, disputas você tem. No Novo Testamento você tem lá 2 João, 3 João, Hebreus, Tiago, Apocalipse, 2 Pedro. São livros que muitas pessoas não tinham certeza que eram canônicos, né? E aí você tem a necessidade da igreja para resolver essa disputa. E quando é consenso, mesmo quando é consenso, a própria igreja, nos concílios, pedia para que Roma confirmasse, né? Então, é assim que a coisa é assim que foi, né? E nós, como católicos romanos, cremos nisso, cremos no testemunho da realidade. Agora, quem achar diferente tem toda a liberdade aqui nos comentários para colocar algo diferente, e quiser discordar também, você fica livre. Nós só estamos colocando as cartas na mesa para você tomar sua decisão, tá? Então, para concluir, eu vou colocar aqui como conclusão. O Iago errou aí diversas vezes a posição católica, né? Recapitulando, falou que a igreja criou o cânon, que a única base para a gente receber o cânon é porque a igreja disse. Isso eu mostrei que não é verdade. Depois, os critérios, né? Ele apresentar outros, mas ficaria muito extenso. Mas eu peguei um ser do 2º século, né? Eles nem de longe eles são suficientes para resolver os casos que se impunham ali,
Por exemplo, a questão de Hermas, 2 Pedro, enfim, poderia citar aqui Hebreus, por exemplo, que ninguém sabe o autor, né, já não cumpriria o critério da apostolicidade. Então, tem muitos furos nessa argumentação protestante dos critérios, tá bom? A gente provou que Roma foi essencial para fechar a questão do cânon, porque os próprios concílios pediram, né, e enviavam para que Roma confirmasse a lista, né? Depois o Iago, na questão do consenso, ele emprestou o modelo católico de dizer que o consenso era confiável para confirmar uma informação que seria apostólica. Então ele acabou de confirmar pelo consenso da igreja a informação do cânon, que é uma informação apostólica, né, e não com a Bíblia. Então ele violou só a Escritura. Ele virou um católico, né, ali rapidão, para resolver um BO que ele estava precisando. Não, espera aí, deixa eu usar aqui o sistema católico, empresta aí o consenso da igreja, que aí eu vou dizer que dá para confiar, que dá garantia, né? Eu uso aqui rapidão para confirmar meu cânon, depois eu digo que só a Bíblia. Entendeu? Então, essa contradição de sempre, né? E provamos que o argumento do testemunho falando na Escritura tem muitos furos, né? Não bate com o testemunho da realidade. Os padres também não criam assim, se for ver Agostinho, Cirilo, eles usavam o testemunho da igreja, né? Você não vai encontrar padre falando assim, não, a igreja não é necessária, o que importa é o que eu sinto quando eu leio o livro canônico, se aquilo é o Espírito Santo testificando. Você não encontra isso na patrística também, tá bom? E o que acontece então? O cânon é uma informação extrabíblica, apostólica, que iniciou com os apóstolos, que foi preservada só pela tradição. E foi preservada infalivelmente pela tradição, e foi garantida, reconhecida, confirmada infalivelmente pela igreja. E por isso nós podemos hoje dizer a você, protestante católico, que você infalivelmente tem o cânon do Novo Testamento, né? Ou a Bíblia, como queira, tá bom? Pessoal, o Contrasola vai ficando por aqui. Quero saber nos comentários o que você achou. Se tem alguma parte que ficou confusa, pode colocar que nós regravamos. E nós agradecemos de coração a sua atenção. E pedimos que você pondere as evidências apresentadas com honestidade e tome a sua decisão, como sempre, tá? Ninguém é obrigado a concordar com a gente, como eu tenho dito várias e várias vezes. Você é o juiz das duas coisas aí, tá bom? Se você gostou do vídeo, se inscreve no canal, né, e ativa aquele sininho aqui, a gente vai vir com mais novidades. E Deus te abençoe. Muito obrigado pela atenção até aqui. Até a próxima.